Olá, boa noite. Hoje é 27 de 2 de 2025, 27 de fevereiro de 2025. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, parte 2182. Para a honra e a glória de Deus, estou sóbrio, lúcido, lendo as Escrituras Sagradas. Então, aqui é um alimento espiritual. Todo dia eu me alimento espiritualmente. Dificilmente um dia eu não leio a Bíblia ou escuto uma pregação. Eu sei que isso é um alimento espiritual. Eu sei que não é em vão. Então eu leio. E você que segue o vídeo da palavra de Deus, você que ouve, entenda. Você não vai ser salvo por a minha santidade, por a minha perfeição, ou por a santidade e perfeição de ninguém. Nenhum pastor, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus salva ninguém no sentido eternamente. Só Deus salva. Entendeu? É a crença, é a fé em Deus é que vai lhe salvar eternamente. Eu não posso salvar uma pessoa. Tem situações que a pessoa pode salvar sim, né? Gerar salvações. Gerar salvações. Tem situação que a pessoa pode gerar salvação. Tem situação que acontece isso. Né? A pessoa gera salvação. Mas a pessoa é salva através de crer. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, a pessoa não é salva. Se a pessoa não seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, a pessoa não é salva. Se a pessoa não crê em Jesus e viver fazendo mal, mandando, incentivando, promovendo um mal, a derrota na vida dos outros, a pessoa não é salva. A pessoa não conseguirá ser salva. Então, vou ler para vocês João, capítulo 14. Primeiramente, Mateus 4, versículo 3. E chegando-se o tentador a ele com pedra nas mãos, disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus pegou e disse: Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem só não vive do pão, do alimento físico, alimento cotidiano. Feijão, arroz, macarrão, farinha, carne, peixe, ovo, frango. Não. A pessoa vive através também de ler a palavra, de ouvir a palavra, é um alimento espiritual. Toda vez que você ouve a Bíblia, você está se alimentando espiritualmente. Nunca esqueça disso. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma pessoa que tem obras más, atitude e prática más, uma pessoa que ama mais as trevas do que a luz, uma pessoa que não crê em Jesus não vai poder ser salvo, vai ser condenado. Isso foi o próprio Jesus que disse. Régio, mas ninguém deve pregar assim, ninguém deve dizer isso. Lógico, se Jesus disse, quanto mais nós. Se você não souber da verdade, você nunca vai se libertar. Você nunca vai ser salvo. Então, se a pessoa não crê em Jesus Cristo, ainda vive fazendo mal, mandando fazer mal, promovendo o fracasso, a derrota, a infelicidade dos outros, nunca vai ser salvo. É impossível de ser salvo. É impossível. A pessoa vai viver se enganando, comendo do boi do melhor, vivendo, tendo, possuindo, mas no final de tudo vai perder a salvação. Tem que crer. As obras más a pessoa tem que tirar da vida, não tem que ter as obras más. Não tem que amar mais as trevas do que a luz. Isso aí que eu estou falando, a salvação. A pessoa tem que crer em Jesus, nos ensinamentos, no mandamento. Se a pessoa não crê em Jesus, ainda vive fazendo mal aos outros, nunca vai ser salvo. É impossível, viu? Você que segue a palavra de Deus, crê no que eu estou lhe dizendo, porque quem falou foi Jesus, não foi eu. Então, 2 Reis, capítulo 15, versículo 15. Veja que Saul, ele matou Zacarias para reinar, pensando que isso seria bom, pensando que ele ia bombar, pensando que ele ia ter sucesso. Mas como ele ia ter sucesso, ele estava fazendo uma injustiça, um mal a alguém. A pessoa que faz o mal, que faz a injustiça, que promove o fracasso, a derrota dos outros,
não é feliz e não vai ser feliz eternamente. Não é feliz, não vive em paz e nem vai viver. Não é salvo, não está salvo, nem será salvo. Só se seguir os ensinamentos de Jesus. Eu sou sincero para você. Ora, o mais dos altos de Saul e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, Menahem feriu a ti, Fisar, e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tisar, porque não tinham aberto. Porque lá não tinham aberto. E os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Você acredita que esse Menahem que matou Salum, ele era um homem tão ruim, tão perverso, que ele feriu uma cidade todinha. Todos os que havia naquela cidade. E as mulheres grávidas ele partiu no meio, fendeu no meio. Outro mais ruim ainda do que Saul se levantou. Mas você pensa que ele se deu bem? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e se deu mal. Então, esse Menahem matou Saul. Saul pensava que estava fazendo uma coisona. Tem gente que atrapalha os outros, manda fazer mal aos outros, faz mal aos outros. E pensa que vai se dar bem. Não vai. Eternamente não. Pode se dar bem aqui na terra. Mas depois dessa vida não vai se dar bem. Isso quem falou foi Jesus, que quem faz o mal será ressuscitado para a condenação eterna. Quem faz o bem será ressuscitado para a vida eterna. Então você que faz o bem, você vai ser ressuscitado para a vida eterna. Você que faz o mal, você vai ser ressuscitado para a condenação eterna. O que é melhor? Então, Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe por Jesus e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos. Então Deus quer que o ser humano se ame e ame o próximo. Que amar, respeitar, fazer o bem, ajudar, ter misericórdia, compaixão, ser pacífico. É não fazer o mal. Tudo bem, as pessoas aí vivem fazendo injustiça. Tem gente que vive fazendo injustiça, fazendo mal aos outros. Mandando fazer injustiça, perturbando, atrapalhando, promovendo o fracasso dos outros. Tem gente que faz isso. Mas vai ser condenado. Já está condenado, né? Quando morrer, será condenado. Você pode ter certeza, na sua vida, que quem não crê em Jesus e quem não segue os ensinamentos, vai ser condenado.